Te dá bastante glória a Deus. Um texto bastante conhecido da igreja. Mateus capítulo 5. Vou ler o versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Glória a Deus. Os irmãos acharam para ganharmos tempo. Digam amém. Amém. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vocês podem repetir esse verso no tempo 3, bem bonito, a igreja. Vamos lá? 1, 2, 3. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Graças a Deus. Queridos e santos de Deus, viemos aqui esta noite para tributarmos honras e glória ao nome do Deus Todo-Poderoso. O nosso intuito aqui esta noite é adorarmos o nome de Jesus Cristo. Deus, Ele não precisa procurar nada, porque a Bíblia é bem categórica quando diz que os olhos do Senhor estão sobre tudo e sobre todas as coisas, estão patentes e nuas perante os seus olhos. Deus não precisa procurar nada, mas tem uma coisa na Bíblia que Deus procura: é verdadeiros adoradores. Então os verdadeiros estão aqui, porque eu entendo que nós viemos adorar o Deus eterno, o Deus que era, o Deus que é, o Deus que há de vir. Viemos essa noite adorar o arquiteto do universo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Viemos aqui hoje para adorarmos o Deus da palavra, o Deus da Bíblia. Quantos creem que Ele é o Deus da Bíblia? Viemos essa noite, meus queridos irmãos, adorar o Deus da Bíblia. Ele é o Deus de Gênesis, Ele é o Deus de Êxodo, Ele é o Deus de Levítico, Ele é o Deus de Números, Ele é o Deus de Deuteronômio, Ele é o Deus de Josué, Ele é o Deus de Juízes, Ele é o Deus de Ruth, Ele é o Deus de Samuel, Ele é o Deus de Reis, Ele é o Deus de Crônicas, Ele é o Deus de Esdras, Ele é o Deus de Neemias, Ele é o Deus de Esther, Ele é o Deus de Jó, Ele é o Deus dos Salmos, Ele é o Deus de Provérbios, Ele é o Deus de Eclesiastes, Ele é o Deus de Cantares, Ele é o Deus de Isaías, Ele é o Deus de Jeremias, Ele é o Deus de Lamentações, Ele é o Deus de Ezequiel, Ele é o Deus de Daniel, Ele é o Deus de Oséias, Ele é o Deus de Joel, Ele é o Deus de Amós, Ele é o Deus de Obadias, Ele é o Deus de Jonas, Ele é o Deus de Miqueias, Ele é o Deus de Abacuque, Ele é o Deus de Sofonias, Ele é o Deus de Zacarias, Ele é o Deus de Malaquias, Ele é o Deus de Mateus, que nós vamos pregar aqui essa noite, Ele é o Deus de Marcos, Ele é o Deus de Lucas, Ele é o Deus de João, Ele é o Deus de Atos, Ele é o Deus de Romanos, Ele é o Deus de Coríntios, Ele é o Deus de Gálatas, Ele é o Deus de Efésios, Ele é o Deus de Filipenses, Ele é o Deus de Colossenses, Ele é o Deus de Tessalonicenses, Ele é o Deus de Timóteo, Ele é o Deus de Tito, Ele é o Deus de Filemon, Ele é o Deus de Hebreus, Ele é o Deus de Tiago, Ele é o Deus de Pedro, Ele é o Deus de João, Ele é o Deus de Judas, Ele é o Deus do Apocalipse, Ele é o Deus da Bíblia, Ele é o Deus da lei, Ele é o Deus da graça, Ele é o Deus das alianças, Ele é o Deus dos pactos, Ele é o Deus das sete dispensações bíblicas, Ele é o Deus dos profetas, Ele é o Deus dos juízes, Ele é o Deus dos patriarcas, Ele é o Deus que era, Ele é
é o Deus que é, Ele é o Deus que há de vir, Ele é o Deus que pode, Ele é o Deus que sabe, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que manda, Ele é o Deus que comanda, Ele é o Deus que purifica, Ele é o Deus que justifica, Ele é o Deus que exalta, Ele é o Deus que abate, Ele é o Deus que abençoa, Ele é o Deus que dá vitória, Ele é o Deus que fortifica, Ele é o Deus que fortalece, Ele é o Deus que renova, Ele é o Deus que é poderoso. Quem veio adorar esse Deus essa noite, levanta a tua mão e faz barulho de adorador. Oh, glória! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Grande. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 é o capítulo das boas aventuranças, ou das bem-aventuranças. Jesus nesse capítulo 5, Jesus na sua prédica, Jesus na sua fala, Jesus na sua pregação, ele vem ensinando o seu colégio apostólico, não somente, mas também a multidão, acerca das bem-aventuranças. Jesus é diferente de nós. Perceba que nos versos que antecipam o versículo 13, Jesus vem falando assim: bem-aventurado são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então quem é rico não é bem-aventurado, porque a bem-aventurança é para os pobres de espírito. Depois Jesus falou: bem-aventurado são os que choram, porque eles serão consolados. Não é quem anda dando risada à toa, não é porque é bem-aventurado, mas são os que choram na ótica de Jesus. Jesus continua pregando o sermão e dizendo: bem-aventurado são os mansos, porque eles herdarão a terra. Não é quem é bravo, quem é fortão no braço, não é isso. Então Jesus está nos ensinando acerca das bem-aventuranças. Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados pacificadores. Por que Jesus está ensinando isso antes do versículo 13? Porque Jesus Cristo, ele não é como nós. Jesus Cristo sempre enxerga as coisas na contralógica da nossa ótica. Jesus é o oposto. Por isso que lá na casa de Samuel, alguém olhou e disse assim: não, é Samar, é Eliabe, é Abinadab. Aí Deus bradou e disse assim: não, nada disso. Vocês estão examinando a aparência. Eu enxergo o vosso coração. Então Jesus, queridos, nos versos que antecipam o versículo 13, Jesus está falando acerca das bem-aventuranças. Mas quando chega no versículo 13, que vocês repetiram, a Bíblia fala que Jesus volta para os seus discípulos, e Jesus brada e diz uma palavra para eles. A palavra foi essa: vocês são o sal da terra. E se o sal foi insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens e para ser jogado fora. Então Jesus aqui nesse verso está falando acerca do sal da terra. Essa noite, oxalá, que esta mensagem do sal da terra possa ficar implantada dentro da sua mente, que você possa absorver as verdades que nós vamos extrair desse texto essa noite e sair daqui se regozijando. Perceba que Jesus está comparando os discípulos ao sal da terra. Jesus chega e diz assim: vocês são o sal da terra. Jesus sempre gostava de fazer algumas comparações. Jesus às vezes usava até mesmo a agricultura para passar o ensinamento. Jesus gostava muito de pregar também, usando algumas parábolas, alguns ensinamentos do dia a dia, do nosso cotidiano. Jesus sempre gostou de nos comparar. Em uma de suas comparações, Jesus nos comparou a vara. Em João capítulo 15, Jesus falou: eu sou a videira verdadeira, e vós sois as varas. Toda vara que estiver em mim dá muito fruto, e eu vos nomeei vocês, para que vocês vades e deis fruto, o vosso fruto permaneça. Em
em outra passagem bíblica, nessa aqui, Jesus está nos comparando ao sal da terra. Ninguém na Bíblia Sagrada falou mais acerca do sal do que Jesus Cristo, porque Jesus é o nosso exemplo maior. Jesus é exemplo de tudo. Quando se trata de exemplo, quando se trata de ideal, quando se trata de espelho, Jesus é perfeito. É para Ele que nós temos que olhar. É por isso que muitas das vezes tem algumas pessoas que não têm a prática diária de examinar a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque quando nós lemos a Bíblia é um espelho. Quando nós lemos a Bíblia ela vai nos confrontar, dizendo assim: pastor Juscelino, você precisa melhorar mais nisso, nisso e nisso. É por isso que às vezes tem pessoas que têm dificuldade de ler a Bíblia, porque a Bíblia ela nos confronta, mas para nós melhorar, mostrando os nossos defeitos, para nós melhorar no nosso dia a dia cotidiano. Então na Bíblia ninguém falou mais acerca do sal da terra do que Jesus. Aqui em Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus nos comparou ao sal da terra, dizendo assim: vocês são o sal da terra. Mas não para por aí. Se você abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 9, versículo 50, Jesus Cristo também vai falar acerca do sal da terra. Ele disse assim: tende sal dentro de vocês mesmos. Então vai olhando, vai meditando e vai observando. Em Mateus 5, verso 13, Jesus disse: vocês são o sal da terra. Em Marcos capítulo 9, versículo 50, Jesus falou: tende sal dentro de vocês mesmos. Quer mais um exemplo? A Bíblia fala em Colossenses capítulo 4, versículo 6, através da boca do apóstolo Paulo. Paulo disse assim: que toda palavra que sair da nossa boca deve ser agradável e temperada com sal. Oh glória! Então perceba que em Mateus 5 e 13 Jesus falou que nós somos o sal da terra. Em Marcos 9, verso 50, Jesus Cristo falou para nós ter de sal dentro de nós mesmos. E em Colossenses 4, capítulo 4, versículo 6 de Colossenses, Jesus Cristo falou que a nossa palavra deve ser agradável e temperada com sal. Por que Jesus Cristo falou tanto acerca do sal na Bíblia? Simples demais. Porque o sal na Bíblia tem a sua importância. O sal na Bíblia tem a sua significância. O sal na Bíblia tem a sua representatividade. É importante, todos os assuntos da Bíblia são muitíssimo importantes, e o sal não fica de fora. Mas o sal na Bíblia tem o seu significado. O primeiro significado da Bíblia é que o sal representa, o sal significa o juízo. O sal, ele representa, significa o juízo também. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala em Gênesis capítulo 19, versículo de número 26, que quando a mulher de Ló, não é Jó, a mulher de Ló, ao olhar para trás, ela se converteu numa estátua de sal. Então sal como símbolo de juízo. Em segundo lugar, sal na Bíblia é símbolo de oferta. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer no terceiro livro de Moisés, um dos livros da Torá, Levítico capítulo 2, versículo 13, a Bíblia fala: salgarás a tua oferta com sal, e o sal será o conserto da parte do Senhor. Ou seja, na antiga aliança, no Antigo Testamento, Jeová Jireh, o El Shaddai, o Adonai, o Elohim Todo-Poderoso, ele não recebia oferta se não tivesse sal. Tinha que ter sal, porque o sal fala do conserto do homem para com Deus. Em terceiro e último lugar, sal na Bíblia é símbolo de cura. Sal na Bíblia é símbolo de cura. Onde o Senhor encontrou isso, pastor Juscelino? Está escrito em 2 Reis capítulo 2, a partir do verso de número 21, que a Bíblia fala que o profeta Eliseu chegou na cidade de Jericó, e os homens correram para ele e disse assim: meu Senhor, as águas de Jericó é estéril, as águas de Jericó
foi deitando sal. Sabe o que aconteceu? Aquelas águas foram curadas. Aonde tinha esterilidade, a esterilidade saiu. Aonde tinha morte, a morte saiu. Pastor, eu não entendi. Vai entender já já. Você representa o sal dessa terra. E aonde você chegar, se estiver esterilidade, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Hoje Deus vai te levantar para fazer a diferença. E aonde você chegar, vai ter vida, vai ter vida. Hoje a esterilidade sai, a morte sai, a doença sai, e a vida chega. Quem pode levantar a mão, adorar o nome do Cordeiro Santo de Deus? Vai ter vida. Vocês são o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Porque Jesus nos comparou ao sal da terra? Porque Jesus foi enfático, categórico, pleno, absoluto em dizer: vocês são o sal da terra. Porque o sal, ele possui algumas características. Em primeiro lugar, o sal, ele está escondido. Você pode perceber, quando a gente lembra de colocar na listinha do supermercado, quando lembra, se lembra, a gente quase não lembra de colocar o sal. A gente só dá falta do sal quando acaba. Ó mulher, ó marido, lembra de comprar sal. Porque quase ninguém lembra. Por quê? Porque o sal é escondido. Uma das características do sal é estar sempre escondido. Pode perceber, quando você vai a um supermercado, e se você nunca entrou nele, e você vai comprar sal, você vai passar apuros. Porque você vai andar em vários corredores até achar. Por quê? Porque o sal está escondido. Outra característica do sal, ele não ganha lugar de notoriedade, não ganha. Pode perceber, você nunca vai entrar dentro de um mercado ou um supermercado e você vai ver assim, promoção de sal, você não vai ver. Eles sabem a característica, guarda essa palavra, 27, versículo 5. Porque no dia da adversidade, Deus me escondeu dentro do seu pavilhão, no oculto do teu tabernáculo, o Senhor me escondeu. Salmo de número 27, versículo 5. Agora deixa eu explicar um pouquinho para você. Olha, mas o dia mau vem para todos debaixo do sol. Porque Salomão, o maior sábio depois de Jesus, ele disse em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, a qual chega a dizer: neles não tive contentamento. Então quando o salmista disse no dia mau, no dia da adversidade, Deus me escondeu dentro do seu pavilhão. Pastor Juscelino, o que é o pavilhão de Deus? Deixa eu te explicar. O pavilhão de Deus é um esconderijo secreto de Deus. O pavilhão de Deus é a sua morada eterna. É por isso que quando você lê o Salmo 91, verso 1, o salmista vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então a primeira característica do sal é que o sal, ele está escondido. Mas lendo a Bíblia Sagrada, pastores, eu descobri um versículo na Bíblia que tem tudo a ver com isso. Olha só o que a Bíblia fala em Isaías capítulo 49, versículo 2. Ora, se eu fosse vocês, eu guardava esse versículo agora, escrevia no cantinho alguma coisa. Isaías 49, versículo 2. Por quê? Porque aqui temos outra mensagem. Aqui temos 4 riquezas. Aqui temos 4 pérolas de Isaías 49, versículo 2. Olha lá o que está escrito. Isaías 49, versículo 2. O profeta vai dizer assim: Deus fez a minha boca como uma aguda espada. Em segundo lugar, Isaías vai dizer: com a sombra da sua mão me cobriu. Em terceiro lugar, Isaías vai dizer: pôs-me como uma flecha limpa.
E em quarto lugar, Isaías vai dizer: escondeu-me dentro da sua aljava. Pois bem, pastor, o senhor leu, agora explica e aplica para eu dar glória. Deixa eu explicar para você dar bastante glória. Quando a Bíblia fala que Deus fez a minha boca como uma aguda espada, é o profeta dizendo: a palavra de Deus na boca de um crente fiel não vai cair por terra, porque Deus fala para cumprir com a sua palavra. Em segundo lugar, quando Isaías disse: a sombra da tua mão me cobriu. Sabe o que isso quer dizer, meu amado? A sombra da mão de Deus está sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus projetos, sobre a tua chamada, vocação. A mão de Deus está estendida sobre a tua vida. Em terceiro lugar, quando Isaías disse: pôs-me como uma flecha limpa. É por isso que o salmista falou no Salmo 127, versículo 4, que os filhos da mocidade é como flecha na mão do valente. Isaías está dizendo: cada um de vocês é uma flecha poderosa na mão do valente guerreiro eterno, Jesus de Nazaré. Agora, em último lugar, o que eu acho mais lindo, senhoras e senhores, é a parte B de Isaías 49, versículo 2. Olhe para cá para você entender. Isaías disse: Deus me escondeu dentro da sua aljava como flecha. Porque Isaías disse isso? É que na antiguidade o guerreiro, o arqueiro, ele pegava as flechas e guardava atrás dentro da sua aljava. A aljava era uma bolsa que o guerreiro colocava atrás das costas. As flechas ficavam aqui. Então o guerreiro, o arqueiro, pegava as flechas aqui de trás da aljava, colocava no arco para lançar sobre o adversário. Isaías está dizendo: Deus me escondeu dentro da sua aljava, falando que o sal está escondido. Deixa eu te dizer, noiva do Cordeiro que me ouve nessa noite, você está escondido em Deus, e aquilo que Deus esconde, o diabo não acha. Vou te mostrar dentro da Bíblia que aquilo que Deus esconde, o diabo não acha. A primeira coisa na Bíblia que Deus escondeu e até hoje o diabo não achou foi o jardim do Éden. A única coisa que a gente sabe acerca do jardim do Éden é que o Éden fica localizado em algum local no país da Turquia, mas o lugar exato da geografia exata do jardim do Éden ninguém sabe até hoje. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus esconde ninguém acha. A segunda coisa na Bíblia que Deus escondeu e até hoje ninguém achou foi o corpo de Moisés. Está escondido e até hoje ninguém achou o corpo de Moisés. A terceira coisa na Bíblia que Deus escondeu e até hoje ninguém achou foi a arca da aliança, feita de madeira de acácia, tendo na tampa do propiciatório, revestida de ouro, querubim sobre ela. Até hoje ninguém encontrou a arca da aliança. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus esconde, o diabo não acha. Deixa eu já liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Você está escondido dentro da aljava de Deus. O diabo não vai te achar, teu adversário não vai te achar. Deus te escondeu, a tua família está escondida, a tua casa está escondida, você está escondido, o ministério dos pastores está escondido. Deus já te escondeu dentro da sua aljava. Quem pode adorar? Está escondido, está escondido. Deus já escondeu a igreja universal dos filhos de Deus. Está escondida dentro da aljava de Deus. Levanta a mão que faz barulho de adorador. O sal está escondido. Oh, glórias. Eu quero ver alguém encontrar aquilo que Deus esconde. Vós sois o sal da terra.
A primeira característica do sal é que o sal está escondido. A segunda característica do sal é que o sal tem um lugar, mas o lugar do sal é na prateleira de baixo. Tem alguém na prateleira de baixo aqui essa noite? O sal é tão barato, minha irmã, que os produtos mais caros ficam na prateleira de cima. Pode ver. Só pegar na pontinha do pé. Esse aqui é caro, lá em cima. O sal que é tão barato, o lugar dele é lá embaixo, ó. A prateleira de baixo. Para pegar o sal tem que abaixar, tem que ajoelhar. Jesus não erra nada. Oh glória, a nos comparar com o sal. O lugar do sal, meu lugar, teu lugar, nosso lugar, é na prateleira de baixo. Oh glória ao nome do Senhor. Aleluia. Dentro da igreja é diferente do mundo. No mundo quem vence é quem chega primeiro. Na igreja não. Na igreja é quem vai até o fim. No mundo o grandão é aquele que é maior. Na igreja não. O maior na igreja é aquele que é menorzinho. Jesus Cristo disse: aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. A Bíblia é tão magnífica que se eu tomar os primeiros assentos e chegar alguém com mais honra do que eu devo me levantar e sentar lá atrás para dar lugar para quem tem mais honra do que eu. Por quê? Porque o lugar do sal é na prateleira de baixo. E você sabia que Jesus sabia disso? Jesus é o maior ensinador, irmãos. Olha como Jesus vai chegar no Jordão. Jesus foi o único que nasceu rei. Eu vou repetir: Jesus foi o único que nasceu rei. Os outros nasceram, mas foram consagrados rei. Saul, Davi, Salomão, etc, etc. Mas Jesus não. E todo rei que eu saiba, rei tem coroa. Todo rei tem um cetro. Todo rei tem vestimenta real. Mas sabe como Jesus vai chegar no Rio Jordão? Sem coroa, sem cetro e sem vestimenta real. Porque Jesus era semelhante a um de nós. Isaías descreveu no capítulo 53 do seu livro, dizendo assim: olhávamos nós para ele e nenhuma beleza vimos nele para o desejar. Homem de dores, experimentado no trabalho, a qual não fizemos dele caso algum. Se Jesus chegasse aqui nessa reunião, nessa noite, ninguém ia conhecer que Jesus era Jesus. Só tinha uma maneira da gente saber quem era Jesus. Não era pela cor dos seus olhos, nem pela cor da sua pele, nem pelo tamanho da sua estatura. Era quando ele abria sua boca. Sabe como Jesus chegou no Jordão? Sem coroa, sem cetro e sem vestimenta real, para ser batizado, pastores, por João Batista. João não queria batizar. É demais para mim batizar o Filho de Deus. Não, João, convenha que você me batiza, para que se cumpra essa escritura. Jesus estava na fila do Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Deixa eu aproveitar o gancho dessa palavra. Meu filho, fica na fila. Não precisa pular etapa, não precisa pular fila. A hora do teu irmão chegou, a tua hora vai chegar também, a tua vez vai chegar também. Fica na fila, porque no tempo de Deus, Deus se exalta. Jesus chegou no Rio Jordão para ser batizado, sem coroa, sem coroa. É, irmão, que essa noite possamos chegar no Jordão da nossa humilhação, sem coroa. Tira a coroa, tira a coroa, tira a coroa. O lugar do sal é na prateleira de baixo. Pastor, qual a diferença de quem está na prateleira de cima e na prateleira de baixo? Eu vou te dizer qual é a diferença.
está me ouvindo, diga glórias ao nome do Senhor. Vocês são o sal da terra. Esse é o sal foi insípido. Com que se há de salgar? A primeira característica é que o sal está escondido. A segunda característica é que o sal está na prateleira de baixo. A terceira característica do sal é que o sal produz sede. Come uma torta um pouquinho salgada, só um pouquinho, você vai sentir sede na sequência, porque uma das características do sal é produzir sede. Então, quando Jesus nos compara ao sal da terra, Jesus está querendo dizer assim: vocês precisam produzir sede nas pessoas. Deus nos chamou para nós produzirmos sede nas pessoas. Oh glória! Quem produz sede é diferente. Pedro, antes do Pentecostes, era negava, vacilava, pisava na bola. Jesus ensinava tudo certo, Pedro aprendia e fazia tudo errado. Mas 3 anos e meio Pedro deu trabalho, mas Jesus nunca mandou ele guardar a espada. O Pedro, pastores, na primeira pregação, olha o saldo, 3.000. Na segunda, olha o saldo, 5.000. E na terceira já não dava mais para contar. Na primeira eles ficaram tão impactados que a multidão disse assim: o que a gente faz para a gente receber esse negócio que vocês têm? Vocês é diferente. Quando você prega, tem uma sede dentro da gente. A gente quer isso que vocês também têm, apóstolo. Aí Pedro disse: recebeis o Espírito Santo, sejais batizados. Porque como Pedro pregava, produzia sede, irmão. O sal produz sede. Essa noite Deus vai te levantar como o maior provocador de sede da Catarina. Você não entendeu? Deus vai te levantar como o maior provocador de sede. Irmãos da Baixada Santista, irmãos do Guarujá, Deus está levantando essa noite vocês como o maior provocador de sede. Lá do Guarujá, irmãos de Curitiba, Deus está levantando vocês. Irmão da Catarina, Deus está levantando vocês essa noite como o maior provocador de sede. Vai provocar, vai provocar. Cadê os provocadores de sede? Cadê os provocadores de sede? Jesus provocava sede aonde Jesus passava, aonde Jesus chegava, ele provocava sede nas pessoas. Em João capítulo 1 fala sobre o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João capítulo 2 fala sobre a transformação da água em vinho, o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. O capítulo 3 de João fala sobre Jesus salva Nicodemos, instrui ele, salva ele, que ele não sabia o que era nascer de novo. Jesus dá uma aula para ele, salva Nicodemos. João capítulo 4, Jesus salva a mulher samaritana a meio-dia no poço de Jacó. Em João capítulo 6, a Bíblia fala sobre a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, que alimentou quase 20.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Mas no capítulo 7 do livro de João, a Bíblia fala que Jesus está numa festa, a festa das cabanas, a festa das cabanas. E a Bíblia fala que havia ali alguns herodianos que foram ali naquela festa para prender Jesus, porque aonde Jesus passava, Jesus atraía uma grande multidão. Aonde Jesus passava, ele realizava milagres extraordinários, e a multidão ficava eufórica. Então aqueles homens foram na festa para prender Jesus. Jesus está pregando e o povo está se alegrando. Jesus está ensinando e o povo, glória a Deus. Jesus está pregando e o povo, aleluia. Jesus está pregando e o povo, louvado seja Deus. Jesus está pregando e o povo dizendo assim: Jesus prega demais. E Jesus pregando. E quando os soldados iam para tentar prender Jesus, os soldados
prender Jesus. Eles disseram assim: chefe, bem que a gente tentou, mas aquele Jesus, ele tem um negócio diferente. Aquele homem é diferente. Quando ele prega, causa sede nas pessoas. Quando ele fala, as pessoas têm vontade de se converter, se arrepender e aceitar Jesus. Eu vou dizer uma coisa para o Senhor: em toda a terra de Israel, eu nunca vi um homem falar igual aquele tal de Jesus fala. Quando ele fala, o coração bate forte, a perna treme, a gente sente um arrepio. Ele é diferente. Aonde Jesus chegava, ele provocava sede. Levanta a tua mão nessa noite. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida em 2023. Aonde você chegar, vai produzir sede, vai provocar sede nas pessoas. Aonde você passar, as pessoas vão dizer assim: pastor, eu quero ser um pastor igual o senhor. Pastor, eu quero ser um pastor igual o senhor. Quero ser um pastor igual o senhor. Quero ser um tecladista igual você. Quero ser um guitarrista igual você. Quero ser um tecladista igual você. Quero ser um adorador igual você. Quero ser um fotógrafo igual você. Quero ser uma obreiro igual você. Quero ser uma crente igual você. Quero ser alguém igual você. Porque aonde você chega, você é diferente. Aonde você passa, você é diferente. Aonde você chega, você provoca sede. Deus provocador de sede. Levanta a mão, abre a tua boca e faz barulho de adorador, adorador, adorador. Quem provoca sede é diferente. Tem pessoas que tocam, mas tem pessoas que tocam diferente. Tem muita gente que prega, mas tem pessoas que pregam diferente. Tem muitas pessoas que cantam ou louvam, mas tem pessoa que você já viu que é diferente quando ela canta. Tem muita gente que lidera, mas tem muita gente que lidera diferente. Esses diferentes são os provocadores de sede, que aonde chega faz a diferença. Eu sempre digo, pastor Carlinhos, lá na nossa congregação não existe culto frio, não existe culto gelado. Quem faz o culto somos nós. O que existe é adorador gelado, porque tem pessoas que não sentem nada, ainda morto e sem morto. Mas essa noite eu e você viemos aqui para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Produza sede aonde você chegar. Seja provocador de sede. Em penúltimo lugar, quando Jesus Cristo falou: vocês são o sal da terra, é que o sal, ele dá sabor. O que dá sabor na comida não é a cebola, ela te faz chorar quando cai um pouquinho nos olhos. Não é o pimentão, não. O que dá sabor na comida é o sal. Só que o sal tem que ser na medida. Se você colocar muito sal, estragou a comida. E se você não colocar sal, fica sem sabor, não presta. Tem que ser na medida. Por quê? Porque o sal é o que vai dar um equilíbrio. Por isso que Jesus Cristo nos comparou, pastores, ao sal da terra. Porque o sal tem que ser na medida certa. Jesus não chamou ninguém aqui para ser religioso. Sabe aquelas pessoas? Se não me dá a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, filho da irmã Maria, que nasceu lá em Belém, eu não dou a paz. Já viu essas pessoas? Tem pessoas que se você só dá a paz, está dando a paz, está diferente. Deus não nos chamou para a gente ser religioso. Quando a Bíblia fala que nós somos o sal da terra, a Bíblia está dizendo para a gente não nos tornarmos religiosos
e também não sermos mudando, porque o sal é aqui, ó, na medida certa. É o sal que vai dar equilíbrio para este mundo. Então, se a igreja é o sal da terra, Deus nos chamou para a gente dar equilíbrio para esse mundo. Então, o que vai dar sabor é o sal da terra. Eita! Não sei se você está entendendo a palavra essa noite, mas depois dessa palavra, aonde você chegar, vai dar sabor. Vai dar sabor. Pastor, até essa noite, todos os dias, quando eu chegava no meu ambiente de trabalho, eu não temperava, eu não dava sabor. Mas eu aprendi com a mensagem do sal que eu tenho que dar sabor. Você sabia que às vezes o problema está em nós, não nas pessoas? Quer ver um exemplo rapidinho, muito simples, muito fácil? Se a gente trabalha no ambiente, você passa por alguém todo dia e você nunca dá um bom dia para ele, o problema não está naquela pessoa, que às vezes você nem conhece a pessoa. E eu não vou com a cara, com o jeito daquela pessoa. Aí depois que você conhece, não era nada daquilo que eu pensei, que pessoa maravilhosa, porque o problema está em nós. Mas quando você passa no ambiente de trabalho, chega um camarada, pode ser diretor, lá na minha empresa que eu trabalho, eu dou bom dia pro diretor, pro supervisor. Se chegar em inglês também lá, eu dou bom dia. Por quê? Porque eu e você é o sal da terra, e o sal aonde chega dá sabor. Deus está levantando uma geração nessa noite que vai dar sabor, sabor, sabor. Dá sabor, não fica correntes. Atos dos Apóstolos 16, verso 31. Paulo e Silas, um canta e outro ora, um ora e outro canta. Aqui lá vai uma de leve. Quer fazer a diferença? Ande com pessoas que oram, com pessoas que cantam, que elas vão te levar para próximo de Deus. Não anda com mentiroso, não anda com murmurador, não anda com gente atrapalhada. Anda com homem de Deus, com mulher de Deus, com pessoas que oram, que cantam, que te levam para próximo de Deus. Eu canto e você ora, fechado, fechado. Quando eles começaram a cantar, não sei qual foi o hino, mas o meu pai de Paulo e Silas vai passando o primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Quando Deus respira, Deus dá ordem para o terremoto, porque Deus manda. É a natureza animada e inanimada. Terremoto, sim, Senhor Jeová. E o terremoto que Deus só foi naquela prisão, não foi a cidade toda que foi abalada pelo terremoto da cidade de Filipe, não. O terremoto de Deus foi específico. Específico por quê? Porque tinha dois adoradores e Deus mandou o terremoto. As prisões foram quebradas, as cadeias foram soltas, cadeados foram libertados ali. Por quê? Porque tinha adorador. Você pode estar no meio da prisão, mas se você adorar, não vai ter prisão, não vai ter cadeia, não vai ter nada que me segure. Quem pode adorar, pode adorar. Quem é sal, ele faz a diferença até na Babilônia. A joia da Babilônia. Quem, pastor? Daniel. Daniel não foi para a Babilônia porque ele quis ir. Ele foi levado para a Babilônia. Quando você é levado para a Babilônia, você perde alguns direitos. Daniel perdeu muitas coisas. Perdeu o seu nome, vai ser Beltesazar. Aqui é outra comida, é outra culinária, é outra vestimenta. Até o idioma, Daniel vai ter que falar o idioma dos caldeus. Daniel perdeu tudo. A Babilônia tirou tudo de Daniel. Nabucodonosor tirou tudo de Daniel. Mas teve uma coisa que a Babilônia não tirou do sal, que a Babilônia não arrancou de Daniel. O que, pastor? A identidade de Daniel, o caráter de Daniel, a fidelidade de Daniel. O mesmo Daniel que era crente lá em Jerusalém, permaneceu crente dentro da Babilônia. Era Daniel tratando e dizendo assim: Babilônia, você arrancou tudo de mim, mas eu quero te dizer em alto e bom som, Babilônia e Nabucodonosor, eu não dependo da geografia do lugar que eu estou para eu permanecer fiel com meu Deus e com
Guarda a tua identidade. Guarda a tua identidade. Recebe essa palavra nessa noite. A Babilônia não vai roubar a tua integridade. A Babilônia não vai roubar o teu caráter. Continua crente. Continua crente. Continua adorando. Continua fazendo a diferença. Continua glorificando o nome do Senhor. Quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode adorar. Para terminar, primeiro salmo está escondido, segundo salmo está na prateleira de baixo, terceiro salmo produz sede, quarto salmo dá sabor. Último lugar, você já percebeu que o sal não aparece? Quando a gente almoça, a esposa normalmente faz a comida. Você sabe que na comida tem sal, sim ou não? Mas vocês conseguem enxergar o sal? O sal aparece? Esse Jesus é lindo. Por isso que Jesus está nos comparando ao sal da terra. Jesus está dizendo bem claro: vocês não podem aparecer. Só tem um aqui essa noite que tem que aparecer. O nome dele é Jesus de Nazaré. A gente, pastores, pela misericórdia, fica preocupado quando chegam os camaradas, né, pastores, em nossas congregações, que às vezes tem pessoas, irmãos, que eles querem roubar a cena para si. Vai ser apresentada 10 carteirinhas, tem mais purpurina do que o brilho de Cristo Jesus. Quer falar em muito hebraico, muito termos teológicos, muita coisinha. Tem muita gente que quer aparecer, mas a mensagem do sal da terra é Jesus nos ensinando que nós não temos que aparecer de maneira nenhuma. E eu encontrei um personagem na Bíblia chamado João Batista. De Batista ele não tinha nada. João era pentecostal até o tutano. E João Batista, ele não aparecia primeiro. Aonde é que ele pastoreava? Era na cidade? Não. A igreja de João era no meio do nada, era no meio do deserto. Mas tinha uma coisa: a igreja de João Batista no deserto era cheia igual essa. Sabe por quê? Porque o que atrai o povo é a palavra. O que atrai o povo é a unção na vida de quem está ministrando. A igreja de João Batista era cheia. E o sermão, a pregação de João Batista não era igual essa do sal da terra, não. A pregação de João Batista era dura. Essa mensagem do sal da terra, pastor Carlos, é mamão com açúcar. A mensagem de João Batista era dura. Quer ver como é que João Batista pregava? Olha a mensagem de João Batista, mais ou menos: raça de víboras, glória, bando de surucucu, eita glória, jibaia, jararaca, arrependei-vos. Eita, para nas minhas costas, João, mas a palavra tá boa, pode continuar pregando. João pregava raça de víbora, e o povo via na frente e se arrependia. E a igreja de João era cheia, porque João ele não aparecia de maneira nenhuma. Certa feita, chegaram para João e disseram assim: João, você é o maior batizador do Jordão. Não, aqui no Jordão ninguém batiza mais do que você. Sabe qual foi a resposta de João? A resposta foi essa: vocês estão me aplaudindo porque eu batizo muita gente aqui no Jordão. Eu vou apresentar para vocês que é maior do que eu, porque eu não tenho que aparecer. Aquele que eu vou apresentar para vocês é ele que tem que aparecer, não é eu que tenho que aparecer. Tem um que vem depois de mim, é maior do que eu, é mais inteligente do que eu. O batismo dele é diferente. Ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João não aparecia. João dizia assim: olha,
Não. Já sei, você é um grande pregador internacional. Não. Você é um grande pregador itinerante? Não. Quem você é, João? Olha, fala de quem não aparece. Eita glória. Eu sou uma voz que clama no deserto. Mais nada do que isso. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Não temos que se vangloriar em nada, a não ser em nossas fraquezas e na cruz de Jesus. Falo isso que vou falar agora debaixo do sangue do Cordeiro, para animar você, para despertar a sua fé. Estou lendo a Bíblia pela leitura de número 40. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Não tem um motivo para me vangloriar, porque eu aprendi que o homem nasce sem saber nada, passa a vida toda aprendendo e morre sem saber tudo. Quem tem que aparecer aqui essa noite é Jesus de Nazaré. Pregador não aparece, adorador não aparece, cantor não aparece, crente não aparece, o sal da terra não pode aparecer. Só quem tem que aparecer é Jesus de Nazaré. Porque Paulo disse em Romanos 11, verso 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. É ele que tem que aparecer, porque os céus é dele, o Filho é dele, os anjos são dele, os querubins é dele, os serafins é dele, Miguel é dele, Gabriel é dele, o dia é dele, a tarde é dele, a noite é dele, o conhecimento é dele, a inteligência é dele, a sabedoria é dele, o poder é dele, o senhorio é dele, a majestade é dele, a perfeição é dele, a tua vida é dele, a tua alma é dele, o teu espírito é dele, a tua casa é dele, os teus sonhos é dele, os teus filhos é dele, tudo é dele, dele, por ele, para ele, glória, pois, a ele eternamente. Que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça, e que eu diminua, e que eu diminua, e que eu diminua, e ele cresça, e ele cresça. Deixa ele aparecer na tua vida nessa noite. Glória a Deus, o poder é dele, a grandeza é dele, a sabedoria é dele, a igreja é dele, o pregador é dele, a inspiração é dele, a palavra é dele, é tudo dele, dele, por ele, para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Quem pode adorar? Fechei a Bíblia. Vós sois o sal da... Por que a Bíblia fala que se o sal for insípido? Insípido é quando o sal perde a sua propriedade. O sal tem uma propriedade chamada iodo. Fala comigo, iodo. Se tirar o iodo do sal, perdeu a graça. O sal deixa de ser sal. O que conserva o sal é o iodo. É por isso que pode deixar uma carne no sal. O sal tem o papel de conservar a carne. O sal não deixa a carne apodrecer. Se você tirar o sal, estragou o iodo. E eu e você somos o sal. E você sabia que tem um iodo que está dentro da nossa vida, chamado Espírito Santo? É só ler a Bíblia. Segunda Coríntios 4 e 7, pastores. Tendo, porém, esse iodo, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja de Deus e não do barro. O iodo Espírito Santo está dentro do sal. Oh glória, você é sal, porque o Espírito habita dentro de você. Você pode glorificar o nome do Cordeiro. A conclusão dessa palavra: o sal está dentro do pacote, mas sal que está dentro do pacote não serve. O sal precisa sair da prateleira e do pacote para salgar a terra. Você conhece alguém que cantava e hoje não canta mais? É sal que está na prateleira. Quem pregava e hoje não prega mais? Sal que estava na prateleira. Quem era alegre
hoje perdeu a alegria, é sal que está na prateleira. Quem gostava de ler a Bíblia e hoje não lê mais, é sal que está na prateleira. Mas esta noite, Jesus te trouxe aqui para te dizer essa palavra. Hoje, Ele vai te tirar de cima da prateleira. Hoje você vai sair do pacote. E eu também